Fala rapaziada, Michael Fernandes aqui, esse é o mais um Sexta Nerd, rapaz, isso mesmo. Mas antes de falar sobre você é o Tony Stark, eu quero que você inscreva-se no canal, ative o sininho, mande para aquele seu amigo nerd, para aquele seu amigo que chora assistindo animes, filmes e tudo mais. Ó, notificou aqui, se notificou, tá tudo certo. Eu quero que você agora acompanhe o Sexta Nerd de hoje, porque tá muito interessante. Vamos lá, valeu, tchau, tchau. Guardião Vermelho pode ter revelado spoiler de Vingadores Doutor Destino. Fala, galera! Sexta Nerd na área. Rapaz, David Harbour pode ter acabado de soltar sem querer ou talvez querendo um dos maiores spoilers aí, né, de Vingadores Doutor Destino, né? E se essa fala realmente estiver no filme, ele pode responder a uma das maiores perguntas aí, né, que os fãs têm desde que a Marvel anunciou o retorno de Robert Downey Jr. à MCU. Para quem não sabe, David interpreta Alexei, né, o Guardião Vermelho, personagem que vimos em Viúva Negra e também em Thunderbolts, que é os Novos Vingadores. E ele já está confirmado no primeiro grande filme de Vingadores, dos Vingadores, né? Durante uma entrevista, perguntaram a ele se ele poderia revelar alguma coisa sobre o filme. Claro que vocês conhecem a Marvel, né? Os atores praticamente fazem um curso para aprender a não soltar spoiler. E só que dessa vez fizeram uma proposta diferente para ele, né? Então, disseram assim: fala apenas uma frase do seu personagem, mas sem explicar o contexto. E David aceitou. Então ele entrou no personagem, fez aquele famoso sotaque russo, né, do Guardião Vermelho, apontou para frente e soltou: você é o Tony Stark? Isso mesmo, você é o Tony Stark. Agora, me responde uma coisa. Para quem ele está dizendo isso, né? Porque existe um detalhe gigantesco nessa história. Robert Downey Jr., que durante anos interpretou aí Tony Stark, está retornando ao universo cinematográfico da Marvel. Só que ele não está voltando oficialmente como Homem de Ferro. Ele será Victor Von Doom, né, o Doutor Destino, e desde que ele anunciou aí, desde que esse anúncio aconteceu, existe uma pergunta que não sai da mente dos fãs. O Doutor Destino vai ter o mesmo rosto de Tony Stark dentro da MCU? Eu me perguntei muito sobre isso, porque nós, espectadores, obviamente sabemos que é Robert Downey Jr. Mas e os personagens, né? Quando alguém como Thor, Doutor Estranho, ou até mesmo o Guardião Vermelho olhar para Victor Von Doom, eles também vão enxergar Tony Stark, né? E essa pequena frase do David pode ter dado uma pista enorme sobre isso. Imagine a cena aí, né, do Guardião Vermelho, ele encontrando o Victor Von Doom, Doom aparece diante dele, talvez tire a máscara, e Alex olha para ele, para aquele rosto, né, e simplesmente trava, porque diante dele está alguém com a aparência de um dos maiores heróis daquele universo. O rosto de Tony Stark é conhecido. Então ele aponta para ele e diz assim: você é o Tony Stark? Se realmente for esse contexto, meus amigos, a Marvel pode estar preparando uma situação muito mais interessante do que simplesmente colocar Robert Downey Jr. interpretando outro personagem. E faz muito sentido. Talvez a aparência de Dom seja parte importante dessa história, né? E imagine quando os Vingadores encontrarem esse cara, porque Tony Stark morreu, né? Para quem não se lembra, salvando o universo em Vingadores Ultimato. E agora ele aparece como um dos maiores vilões da Marvel, carregando aí exatamente aquele rosto, né? Qual seria a reação dos personagens que conviveram com Tony, né? Qual seria a reação de Peter Parker
Imagine aí o Homem-Aranha ficando frente a frente com alguém que possui o rosto de Tony Stark, né? Mas que, em vez de ser o seu mentor, representa uma ameaça para todo o multiverso. E seria uma maneira muito forte de se usar emocionalmente aí o retorno de Robert Downey Jr. Mas tem uma coisa importante, nada disso está confirmado. Pode ter sido aí apenas uma brincadeira que o David fez ao soltar a frase, né? E ele não explicou nada, absolutamente nada da cena. Foi uma brincadeira. Pode ser uma situação envolvendo o multiverso e pode ser aí uma provocação amável, né? Pode ser uma fala colocada de propósito para despistar os fãs, ou pode ser exatamente aquilo que todo mundo está imaginando. O Guardião Vermelho olhando para o Doutor Destino, né, e reconhecendo ele como Tony Stark, né? E conhecendo a Marvel, eu não descartaria nenhuma possibilidade, né? E agora fica mais interessante pensar que o motivo pelo qual escolheram justamente Robert Downey Jr. Para aí, interpretar Victor Von Doom será simplesmente porque a Marvel queria um ator gigantesco para interpretar seu papel de vilão. Ou existe aí uma explicação dentro da história para o Doutor Destino possuir a mesma aparência de Tony Stark, né? Porque se essa fala realmente estiver na versão final do filme, a Marvel vai ter que explicar isso pra gente, né? E talvez o David tenha acabado de entregar uma pista que só vamos entender completamente quando Vingadores Doutor Destino chegar aos cinemas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Guardião Vermelho está falando diretamente com o Doutor Destino nessa cena, né, que ele brincou ali? E mais, vocês gostariam que os Vingadores reconhecessem o rosto de Tony Stark em Victor Von Doom, ou preferem que a Marvel tratasse os dois personagens de forma aí completamente diferente? Comente aqui embaixo, porque eu quero saber qual é a teoria de vocês e se você gosta, né, de Marvel, DC, filmes, séries, animes e tudo que envolve o universo nerd. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque se David Harbour, eu não falo inglês não, viu gente? Já está soltando uma dessas, imagine o que ainda vai aparecer até a estreia de Vingadores Doutor Destino. Eu sou Michael Fernandes e a gente se encontra no próximo vídeo do Sexta Nerd. Até mais, valeu, tchau, tchau.